Apesar da derrota diante do Corinthians na última quarta-feira, a Ponte Preta conseguiu trazer coisas boas desse jogo que derrubou a invencibilidade da equipe campineira em 2025. Uma das novidades apresentadas por Alberto Valentim foi a volta de Elvis no elenco titular. O meia aguentou atuar os 90 minutos da partida, mostrando a evolução física do jogador obtida na pré-temporada. O técnico pontepretano também surpreendeu ao mudar o esquema de 3 zagueiros, posicionando Emerson como volante para facilitar a saída de bola. A Macaca já se prepara para a próxima partida e dessa vez o time alvinegro vai até Diadema para enfrentar o Água Santa neste domingo. Entre as dúvidas colocadas sobre a equipe que irá a campo, Pedro Vilhena pode voltar a aparecer na formação inicial após não atuar na última partida. Não, o Pedro, a princípio ele não iniciaria o jogo, mas ele estava com muitas dores também, não conseguiu treinar. A ideia é que nós trouxéssemos ele para essa partida, mas infelizmente ele não estava apto fisicamente. Mas, sendo muito sincero com vocês, para esse jogo ele não iniciaria entre os 11. O possível retorno de Pedro pode servir como um rodízio no meio-campo alvinegro e também para substituir Serginho, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo contra o Corinthians. Victor Andrade pode ser mais uma peça utilizada para o revezamento entre os atletas no confronto diante do Água Santa. O camisa 31 saiu do banco de reservas na última partida e conseguiu criar chances de perigo na tentativa de empatar o placar. O Victor é um jogador muito importante, com características muito boas para o extremo, característica de um jogador que a gente queria muito aqui, eu sei até que a Ponte queria antes da minha chegada. É um jogador que vai para um contra um, tem boa técnica, um jogador que está recuperando a forma física, a gente conta com ele não conseguiu fazer a pré-temporada toda. Hoje ele deu mostras daquilo que a gente espera dele, né? Entrando, procurando as jogadas, procurando esse quebrar essa marcação com um lado 1 contra 1, dando opções de jogo. Isso é que a gente espera dele. Vamos continuar trabalhando forte. Com a estreia do zagueiro Vicente Concha, apenas 2 contratações anunciadas no início do ano ainda não estrearam: os volantes Rodrigo Souza e Johnny Lucas. A dupla estava entregue ao departamento médico desde a pré-temporada, devido às questões físicas. Mas agora, com a liberação dos volantes, Alberto Valentim fica na expectativa de contar com eles para o próximo duelo. Apesar disso, tanto o Rodrigo quanto o Johnny ainda precisam ser inscritos no Paulistão. Dessa forma, uma provável escalação da Ponte para o duelo na Grande São Paulo tem Diogo Silva no gol, Pacheco ou Maguinho, Simon, Danilo Barcelos e Arthur na defesa, Emerson, Léo Oliveira, Elvis e Pedro Vilhena no meio, e mais à frente Jean Dias e Danley ou Victor Andrade. Pensar no próximo jogo, contra o Água Santa. Eu sempre falei para vocês, até mesmo depois da nossa primeira vitória na primeira rodada, na estreia, que a gente vai avaliar muito bem esse lado físico primeiro, né? Nós temos que ver as condições do Serginho, nós temos que ver as condições daqueles que terminaram o jogo, aqueles que começaram e terminaram, nós temos que ver as condições do Simon também, que estava já com câimbras, enfim, para depois a gente tomar a decisão daqueles que vão iniciar, daqueles que vão viajar também para essa partida importantíssima que nós temos. Ponte Preta e Água Santa se enfrentam no domingo, às 4 horas, na Arena Inamar, em Diadema. Olha, é inegável que quem escala é o departamento de fisiologia. Porque não adianta o treinador querer escalar aquele jogador. E aí, se escalar, o jogador está próximo de estourar. Então essa questão física ela é fundamental, né? Para escalar o time, que é o caso que ele falou, por exemplo, do Serginho, que é um jogador de velocidade e está sentindo bastante aí o ritmo, com o jogo quarta e domingo, quinta e domingo, e também muito próximo o campeonato do término da fase, a parte de preparação na pré-temporada. Então os caras já voltam fisicamente, já completamente extenuados, né? E aí já inicia o campeonato com quarta e domingo. Antes da análise, vamos ver aqui a arte da Rádio Bandeirantes para este jogo lá contra o Água Santa. Olha aí, Água Santa e Ponte Preta.
2 de fevereiro, 4 da tarde, em Diadema. FM 85,7 e também no canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui embaixo os nossos patrocinadores: Rocha Autopeças, Paraflu, Seara Alimentos, Igatacado, Desktop, Sicredi, Aroma das Ervas, KTO, Jogue com Responsabilidade e Pisocol Argamassas. Vamos analisar, eu começo com você, CH, jogo da Macaca lá em Diadema, o que você acha? Eu acho que a Ponte tem que dar um jeito de empatar pelo menos. Sabe por quê? O Água Santa tem 4 pontos, a Ponte tem 6. Se o Água Santa ganhar, passa a Ponte. Então, como diria Leandro Bolles, é um jogo de 6 pontos. Então é bom ficar com os olhos abertos. E como surpreender ou jogar bem contra o Água Santa? Primeiro ponto, essa coisa do Arthur na frente do Danilo Barcelos está errado. Eu vou falar até quanto ele estiver insistindo. Está errado. 2 volantes, 2 zagueiros, o Pacheco do lado direito marcando. Você acrescenta na segunda linha mais uma vez o Arthur. Para que tanto jogador em marcação? Aí fica mais difícil a bola chegar lá na frente. Então, quer manter o Arthur? Quarta zaga, Danilo Barcelos de lateral esquerdo. Na zaga com o Simon, se tiver condição, né, Batista? Porque a gente nem sabe se vai ter condição. Ele tirou, aí o ponto positivo, ele tirou o Dudu do time que estava muito mal, legal. Pôs o Elvis, legal. Voltar o Vilhena, vai tirar o Elvis? Desculpa, eu não faria isso. E o Vitor Andrade entrou muito bem. Pode ser que o Vitor jogue no lugar do Serginho, que ele mesmo disse está sentindo. De qualquer maneira, a Ponte tem que fazer um jogo como ela fez contra o Corinthians. Guerrear, intensa, valente, com personalidade. Não jogou um belo futebol. Mas ninguém pode deixar de admitir que a Ponte se esforçou quando pôde e quanto pôde. Então, se levar esse espírito que levou diante do Corinthians, tem chance boa contra o Água Santa. E é uma boa oportunidade, né? É uma boa oportunidade para você pelo menos pontuar. Eu acho que o empate não resolve, principalmente depois das 2 situações que a Ponte teve em casa. Contra o Corinthians foi um jogo atípico, mas poderia ter conquistado pelo menos um ponto pelas chances na parte final. Mas o grande problema foi contra a Portuguesa, né? Segundo tempo inteiro da Portuguesa com 9 e a Ponte não conseguiu marcar um gol. Eu acredito que para o jogo de domingo, o Vitor Andrade, que entrou muito bem, está com moral, está com gás, pode ser colocado no time titular no lugar do Derlei. Jean Dias normal, Maguinho pode voltar também ali na lateral direita. E um dos grandes problemas da Ponte até aqui é ali no meio campo, não só na criação, né? Mas muito lento, né? Um time, né, que fica muito com a bola, lentidão. Então está na hora do Alberto Valentim, claro que ele já identificou isso, mas precisa colocar e tirar alguns jogadores com mais velocidade, né? Para que a Ponte não seja um time tão lento como foi assim nas últimas partidas.